aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tais com Rio se conectando aí com você para, nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, a gente fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 11, Cálculo do tempo a partir do átomo. Vou estar lendo, eu que sou o Mahaprabhu Kripadasa, vou estar lendo os versos do 16 ao 21. Fala, Marcelo Magalhães, bom dia. Hare Krishna. Se prepara aí que hoje o tema é... Bom, tem sido, né? Esse capítulo ele é bastante complexo, abordando questões científicas que não são simples de entender, mas vamos lá, vamos nessa leitura de hoje. No verso anterior ao que eu vou ler, aliás, dos dois anteriores, tem ali algumas referências que Prabhupada faz no seu significado sobre medidas de tempo, né? Bom, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Nudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, 16. Verso 16. Vidura uvacha piti deva manushyanam ayu param idam smritam paresham gatim achakswa jesyu kalpa Pahirvidaha. Vidura Uvacha. Vidura disse: Pitri, os planetas. Pita. Não, desculpe. Pitri, os planetas. Pita. Deva, os planetas celestiais. Manushanam. E a dos seres humanos. Ayuhu, duração de vida. Param, final. Idam, em sua própria medida. Smritam, calculadas. Paresham, das entidades vivas superiores. Gatim, duração de vida. Achak, shwa. Por favor, calcula. Ye, todas aquelas que. Siuhu, são. Kalpat, do milênio. Barrihi, fora. Vidaha, altamente eruditas. Tradução. Tradução e significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Vidura disse: agora entendo a duração da vida dos residentes nos planetas Pita e nos planetas celestiais, como também a dos seres humanos.
Agora, por favor, informa-me sobre a duração da vida daquelas entidades vivas altamente eruditas que estão além do alcance de um kalpa. Aí temos aqui um significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A dissolução parcial do universo, que ocorre ao final do dia de Brahma, não afeta todos os sistemas planetários. Os planetas de entidades vivas altamente eruditas, como os sábios Sanaka e Bhrigu, não são afetados pela dissolução dos milênios. Todos os planetas são de tipos diferentes e cada um é controlado por um Kala Chakra, ou horário de tempo eterno, diferente. O tempo do planeta Terra não é aplicável a outros planetas mais elevados. Por isso, o Vidura indaga aqui acerca da duração de vida em outros planetas. Bom, como são 6 versos que eu vou ler, todos com ou sem significado ou com significado muito pequeno, né? Na verdade, só um que não tem significado. Os outros têm significados pequenos. Eu vou ler tudo. Aliás, tem só um que não tem significado, mas todos com significados pequenos. Como está tudo abarcando o tema do tempo, eu vou ler os versos todos e depois tentar discorrer um pouquinho aqui. Fala, Alexandre Nunes, bom dia, Hare Krishna, também você, Bhaktinval. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos lá. Bhagavan Veda Kalasya Gatim Bhagavato Nanu Vishwam Vichakshate Dira Yogaradena Chakshusha. Bhagavan, ó espiritualmente poderoso, Veda conheces, Kalasya, do tempo eterno, Gatim, movimentos, Bhagavataha, da suprema personalidade de Deus, Nano, na realidade, Vishwam, todo o universo, Vichakshate, ver, Diraha, aqueles que são autorrealizados, Yoga Radena, por meio da visão mística, Chakshusha, pelos olhos. Vamos lá, significado de Srila Prabhupada, temos aqui também. Primeiro a tradução do verso, depois o significado. Jai Srila Prabhupada, ó espiritualmente poderoso, tu podes entender os movimentos do tempo eterno, que é a forma controladora manifesta pela suprema personalidade de Deus. Por seres uma pessoa autorrealizada, podes ver tudo pelo poder da visão mística. Significado. Aqueles que alcançaram o estágio máximo de perfeição do poder místico e podem ver tudo no passado, presente e futuro, são chamados Trikala Gyas. Analogamente, os devotos do Senhor podem ver claramente tudo o que está nas Escrituras reveladas. Os devotos do Senhor Sri Krishna podem entender muito facilmente a ciência de Krishna, como também a situação das criações material e espiritual. Os devotos não têm que se esforçar para obter alguma Yoga Siddhi, poderes místicos, né? Yoga Siddhi significa poderes místicos, ou perfeição de poderes místicos, sim, aí Prabhupada aqui complementa. Eles são competentes para entender tudo pela graça do Senhor, que está situado no coração de todos. Então eu li o 17, agora vou ler o 18. Maitreya Uvacha Kritam Treta Dvaparancha Kalischeti Chaturyugam Divyair Dvadashabir Varshaihi Savadanam Nirupitam. Maitreya Uvacha, Maitreya disse. Atsundara. Aliás, aqui nós temos o Sanatana Dharma. Hare Krishna Sanatana Dharma. Grande Vaishnava. Reverências. Dandavat Pranamas. Então vamos lá.
Maitreya Uvacha, Maitreya disse, ou seja, estamos aqui na conversa, né, de Vidura com Maitreya. Então, Vidura fez as indagações, agora Maitreya vai falar. Ó Vidura, Maitreya disse, Kritam, a era de Satya, Treta, a era de Treta, Dwaparam, a era de Dwapara, Cha também, Kalihi, a era de Kali, Cha e Iti, assim, Chatu Yugam, 4 milênios, Divyaihi, dos semideuses, Dwadashabhihi, 12, Varshaihi, milhares de anos, Saavadanam, aproximadamente, Nirupitam, verificado. Tradução. Maitreya disse, ó Vidura, os 4 milênios são chamados Satya, Treta, Dwapara e Kali Yugas. O número global de anos de todos esses milênios combinados equivale a 12 mil anos dos semideuses. Aí começam essas referências, dá nó na cabeça. Vamos lá, significado. Já Srila Prabhupada. Um ano dos semideuses equivale a 360 anos da humanidade. Como será esclarecido nos versos subsequentes, 12 mil anos dos semideuses, incluindo os períodos de transição, que são chamados Yuga, Sandhyas, compreendem a totalidade dos 4 milênios mencionados anteriormente. Deste modo, o conjunto dos 4 milênios supramencionados dura 4.320.000 anos. São as 4 yugas, né? Kali Yuga, 432 mil anos. Treta Yuga, 864. Depois, Treta ou Dwapara, na verdade, né? Que nessa dinâmica de milênios houve uma troca, né, com o aparecimento de Krishna, que normalmente é Satya Yuga, Treta, Dwapara e Kali, né? Então, Dwapara 1.296.000 anos e finalmente Satya Yuga 1.728.000 anos. Isso vai estar explicado no próximo verso, no verso 19. Então vamos lá, verso 19. Chatvaritrini dvechaikam kritadishu yatakramam sankyatani sahashrani dvigunani satani cha. Chatvari, 4, trini, 3, dve, 2, cha também, ekam, 1. Krita Adishu, na Satya Yuga, Yatakramam e outras subsequentemente, Sankyatani, somando, Sahasrani, milhares, Dvigunani, 2 vezes, Chatani, centenas, Cha também. Tradução: a duração do milênio Satya equivale a 4.800 anos dos semideuses. A duração do milênio Treta equivale a 3.600 anos dos semideuses. A duração do milênio Dwapara equivale a 2.400 anos. E a do milênio Kali é de 1.200 anos dos semideuses. Significado de Srila Prabhupada. Vamos lá, Srila Prabhupada. Como se mencionou anteriormente, um ano dos semideuses equivale a 360 anos dos seres humanos. A duração de Satya Yuga é, portanto, de 4.800 vezes 360, ou 1.728.000 anos. A duração de Treta Yuga é de 3.600 vezes 360, ou 1.296.000 anos.
A duração de Dwapara Yuga é de 2.400 vezes 360 ou 864 mil anos. E a última, a Kali Yuga, a que nós nos encontramos, dura 1.200 vezes 1.200 anos dos semideuses vezes 360 ou 432 mil anos. Ou seja, a percepção de tempo que nós temos, né? Imagine, né, em relação a essa referência de tempo dos semideuses. É que nem a mosca para nós. A mosca nasce e ela tem uma duração de vida muito curta para nossa percepção, mas para ela naturalmente é muito tempo. Então, da mesma forma, a gente tem assim a nossa duração de vida, a duração da existência do nosso plano aqui de existência, que parece muito longo para nós, né? Kali Yuga, 432 mil anos. Em relação ao tempo lá nos planos dos semideuses, é que nem o tempo da mosca para nós, entendeu? É completamente... É muito pouco tempo, né? Mas é tudo uma questão de percepção sensorial, né? Vamos lá no verso 20. Sandhya sandhyam shayorantar yakala sata sankyayoho tan evahur yugantajya yatradharmo vidyate. Sandhya, período de transição anterior, sandhya amshayoho, e período de transição posterior. Antaha, dentro, yaha, aquilo que. Kalaha, duração de tempo. Shata sankyayoho, centenas de anos. Tam eva, este período. Ahuhu, chamam Yugam, milênio. Tatgyaha, os astrônomos peritos. Yatra, em que Dharmaha, religião. Vidyate, é executada. Tradução. Os períodos de transição antes e após cada milênio, que duram algumas centenas de anos, como se mencionou anteriormente, são conhecidos como Yuga Sandhyas, ou as conjunções de 2 milênios. Segundo astrônomos peritos, né? Então, ou seja, os períodos de transição antes e após cada milênio, que duram algumas centenas de anos, como se mencionou anteriormente, são conhecidos como Yuga Sandhyas, ou as conjunções de 2 milênios, segundo astrônomos peritos. Nesses períodos, todos os tipos de atividades religiosas são executadas. Interessante, né? Ali na transição, né, saindo de uma yuga para outra, aí tem esses Yoga Sandhyas, em que se empreende ali atividades, né, se executam atividades religiosas, todos os tipos. E finalmente vamos para o verso 21. Dharmas chatuspam manujam krite samanuvartate sa evaneshua dharmena vitipadena vardata. Dharma, a religião. Chachupat, 4 dimensões completas. Manujam, humanidade. Krite, na Satya Yuga. Samanuvartate, apropriadamente mantidos. Saha, isto. Eva, certamente. Aneshu, em outros. Adharmena, pela influência da irreligião. Vieti, reduzida. Padena, em uma quarta parte. Vardata, aos poucos aumentando proporcionalmente. Então, tradução. Ó vidura, no milênio Satya, a humanidade manteve apropriada e completamente os princípios da religião, mas em outros milênios, a religião reduziu-se gradualmente em uma quarta parte
à medida que a irreligião era proporcionalmente admitida. Significado de Srila Prabhupada: todas as glórias de Srila Prabhupada, sempre. No milênio Satya, prevalecia a execução completa dos princípios religiosos. Gradualmente, os princípios da religião decaíram em uma quarta parte em cada um dos milênios subsequentes. Em outras palavras, atualmente há uma quarta parte da religião e 3/4 partes da irreligião. Por isso as pessoas nesta era não são muito felizes. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, vamos tentar destrinchar isso aí, né? Não vai ser possível, tá? Mas eu vou me socorrer aqui de algumas outras referências chástricas, né? Para tentar dar uma referência sobre todo esse papo aqui que envolve a questão do tempo. Primeira coisa que eu acho que é interessante, eu vou só repetir aqui o primeiro verso, né, para cumprir aquele protocolo, antes de discorrer, que foi o 16, que fala Vidura Uvacha Pitri Deva Manushanam Ayu Param Idam Smritam Paresham Gatim Achakshwa Jeshu Kalpa Bahir Vidaha. Vidura disse: agora entendo a duração da vida dos residentes nos planetas Pitá e nos planetas celestiais, como também a dos seres humanos. Agora, por favor, informe-me sobre a duração da vida daquelas entidades vivas altamente eruditas que estão além do alcance de um kalpa. E aí depois eu li os outros versos, né? Tratando desse tema, desse tópico que envolve o tempo, né? Acho que a primeira coisa que pode ser dita é que o tempo é relativo. Isso é algo bastante fácil de se perceber, né? A gente, através da percepção sensorial, a gente consegue identificar isso, como que o tempo ele age com base na percepção sensorial. Um exemplo sempre clássico é aquele de alguém que é torcedor de um clube de futebol, está assistindo ali o jogo, a partida decisiva do seu time, e o seu time está ganhando. E aí o time está ganhando e o tempo parece que demora muito a passar para o jogo acabar. Mas em contrapartida, fala Otávio Daniel, seja bem-vindo, Hare Krishna. Em contrapartida, para o oponente, para o adversário, para a torcida adversária, cujo time está sendo derrotado, aquele mesmo tempo que para o que está ganhando demora a passar, para esse que está sendo derrotado, o tempo voa. Então isso é tudo fruto da percepção sensorial, que está atrelado, né, todo esse mecanismo, toda essa dinâmica da existência, do plano de existência material. Eu mencionei aqui a questão da mosca, que é um inseto, que ela nasce e tem uma duração de vida muito curta, só que ela tem um metabolismo muito acelerado e, consequentemente, para ela, a duração de vida dela é muito grande. Agora, nós, almas espirituais que estamos em formas humanas, a gente, quando faz ali a pesquisa, a duração de vida da mosca, nossa, a mosca vive tão pouco, mas ela vive aquilo ali intensamente, e na percepção dela, é um tempo que dura muito. Então, conforme eu já comentei anteriormente, o mesmo se aplica a nós aqui, que quando fazemos esses cálculos sobre os milênios, a duração de cada milênio,
que compreende cada yuga. Aí a gente faz as contas aí, Kali Yuga, 432 mil anos. Aí, Treta Yuga, 864 mil anos. Meu Deus! Aí junta tudo, né? Mais ainda, Dwapara Yuga, 1.296 mil anos. E depois, Satya Yuga, 1.728 mil anos. Junta tudo, dá 4.300.000 anos, não é isso? Deixa eu ver aqui que eu peguei até essa referência. Dá até nó na cabeça, né? Ou seja, mas o ponto é que a gente tem essa percepção. Mas a soma de todas essas yugas multiplicada por 1000 equivale a um dia do Senhor Brahma. Ou seja, somos mosquinhas no ponto de vista dos semideuses. Esse é o ponto. Então, eu peguei aqui algumas referências, aqui mesmo no terceiro canto, fala sobre isso, né? Sobre essa questão da duração, as durações de tempo de dia e de noite. Prabhupada fala aqui no significado, isso aqui mesmo no terceiro canto, capítulo 7, nós já passamos nessa nossa leitura sistemática diária. Estamos agora no capítulo 11, né? Mas lá no 7 tem uma referência sobre essa questão, no verso 33 do capítulo 7, tá? Aqui do terceiro canto. Então, no significado, Prabhupada ele fala: as durações de tempo de dia e noite, bem como os meses e os anos, são diferentes nos diferentes planetas, estrelas e astros. Os planetas superiores, como a Lua e Vênus, têm dimensões de tempo diferentes das da Terra. Diz-se que 6 meses deste planeta Terra equivalem a um dia dos planetas superiores. No Bhagavad Gita se calcula que a duração de um dia em Brahmaloka, aí sim é o que eu mencionei, né? É de 1000 vezes as 4 yugas, ou seja, 4.300.000 anos multiplicados por 1000. E o mês e o ano em Brahmaloka são calculados nesta medida. Ou seja, um dia em Brahmaloka, um dia de Brahma, é 1000 vezes a soma de tempo das 4 yugas. 1000 vezes 4.300.000 anos. É um pouco enfadonho esse assunto, né? Mas é um assunto técnico que se discorre aqui nas escrituras e tem a sua relevância, porque explica exatamente como que se dá toda essa interação de elementos inicialmente integrados ao Mahatattva e que vão se solidificar, né, com a atuação do fator tempo, atrelado ao ego falso, atrelado a todos os elementos grosseiros e sutis, entendeu? E tudo a partir da partícula do átomo. O Atsundara Prabhu, ele deu uma aula, salvo engano, anteontem. Foi na terça ou na quarta? Bom, tá aí nas nossas lives, né, gravadas. Inclusive, lembre-se, tá, gente? Tá lá no YouTube, né? Todas as aulas elas são transferidas para o YouTube, lá no endereço ISKCON Rio Bhakti Center. É muito importante a gente ir lá, dar like nas aulas, para que a gente possa tornar aquele canal como um canal efetivo para a transmissão das nossas leituras, tá bom? Isso leva um tempo, naturalmente, porque depende
Tal da história do algoritmo, né? Tem que ter quanto mais pessoas estiver vendo aquilo, aquilo ganha proporção e, consequentemente, tem autorização para transmissões ao vivo. Mas o ponto é que essa aula do Atsundara, ela foi muito didática nesse aspecto, né? Explicando essa interação toda a partir da partícula atômica, o movimento, e que gera efetivamente a solidificação, né? a criação desse plano de existência material. É muito interessante, essa aula dele foi muito interessante. Tá? Mas o fato é que esse capítulo especificamente que a gente está lendo, o anterior também já trazia muitos aspectos técnicos, né? Eles são um pouco enfadonhos, né? Um pouco difícil de se estudar, exatamente por conta dessas minúcias, né? Mas isso aqui é ciência, né, gente? É o manual prático que Krishna deixa para a sociedade humana se socorrer, de modo que ela possa entender como deve agir nesse plano de existência, né? Eu costumo sempre falar, né, que quando a gente compra um carro novo, tem um manual de instruções. Você compra um smartphone novo, aí tem lá o manual de instruções, né, dependendo do sistema operacional. Você compra um determinado eletrodoméstico, tem lá as instruções como usar. E Krishna, quando cria esse plano de existência material, ele deixa o manual de instruções, que são os Vedas, tá? Para que a gente possa se socorrer. Então os Vedas tratam de tudo, né? Eles estão assim abordando absolutamente todos os tipos de assunto, mas claro, esses assuntos aqui são assuntos que Srila Vyasadeva, depois de ter compilado os Vedas, não ficou autossatisfeito. Ele tinha ali uma lacuna de insatisfação no coração dele, o que o fez se reportar a Narada Muni e falar: Narada Muni, não estou feliz. E Narada Muni falou: tá, você fez o quê? Eu compilei os Vedas, mas vem cá, você tratou sobre os tópicos transcendentais acerca da suprema personalidade de Deus? Você abordou Bhakti? Aí não, vai abordar Bhakti. Então daí vem o Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, e que tem esses componentes, desses assuntos mais densos, mais técnicos, mas que revela exatamente os aspectos, né, assim, maravilhosos do culto de Bhakti, né, do serviço devocional amoroso a Deus, que é isso que nos conforta, apazigua e que promove aquela sensação de satisfação no eu, ouvir os tópicos de Krishna e de seus devotos. Mas faz parte, a gente tem que estar aqui fazendo a leitura, né, seguindo essa nossa sistemática aqui. Ok? Então, indo para o último verso que eu li, que eu acho que é um verso bastante interessante e que é um pouco mais palatável, tá? Prabhupada explica, né, sobre Satya Yuga, que é a primeira yuga, quando da expansão do universo, né, já sabemos disso, né, algo que se alinha, né, na verdade, que a ciência moderna se alinha com a verdade que os Vedas expressam acerca do pulsar, né, que esse plano de existência material, ele se manifesta, ou seja, ele se expande e depois ele se contrai e fica em manifesto. Então, no momento que existe a manifestação cósmica, imediatamente se inicia Satya Yuga, que é a era de maior duração e que também apresenta assim virtudes, entre elas a execução completa dos princípios religiosos.
Os seres que vivem, habitam esse mundo em Satya Yuga, eles são muito ali dedicados às práticas devocionais, às práticas espirituais, entendeu? Entretanto, livrar-se do samsara, até devido ao fato de que é uma vida muito mais longa e muito mais opulenta, tá? Então, até mesmo por isso, existe um inebriamento, uma sensação de que está tudo certo. A vida é bela, não tem problemas. E as pessoas ficam condicionadas a isso. Então, o processo de liberação do ciclo de nascimentos e mortes é bem mais complexo, porque as pessoas já têm ali todas as ferramentas, né, para o cultivo de vida espiritual. E aí tem aquela analogia, né, de que a vaca está nas 4 patas, e aí à medida que sai de Satya Yuga e vai para Treta Yuga, né, aí consequentemente já há uma degeneração no corpo social. Aí na analogia da vaca, né, as virtudes, né, elas vão sendo ali os pilares da vida humana, eles vão sendo abalados. Aí a vaca fica em 3 patas. Lá no começo do Srimad Bhagavatam tem essa analogia, né, quando o Maharaj Parikshit se encontra com Bhumi, a mãe terra na forma da vaca, e tá numa pata só, entendeu? Não é isso? Então, porque já estamos em Kali Yuga e os valores e princípios éticos, morais, espirituais já estão completamente dinamitados. Só sobrou veracidade, não é isso? E ainda assim, olhe lá, né? Mas o fato é que vai havendo essa degeneração, que significa o quê? Menor duração de vida, os desvios que começam a acontecer em termos de caráter. E assim vai, né? E também a opulência. Né? Satya Yuga é dito que a diversidade de alimentos, no modo da bondade, flores, tudo é muito mais rico, muito mais virtude. Mas vai ocorrendo essa degeneração gradual à medida que os milênios, né, as eras vão se intercalando. Aí depois vai para Dwapara Yuga, que cai a duração de vida de 1.296.000 anos para 864.000 anos. Aí também o ser humano que, por exemplo, em Satya Yuga as pessoas viviam 100.000 anos. Aí em Treta, 10.000 anos. Em Dwapara, isso dentro do regramento normal, tá? A gente sabe que as eras se intercalam assim. Nessa que Krishna veio, houve uma inversão de Treta Yuga e Dwapara Yuga. Tá? Mas aí, Dwapara Yuga, 864.000 anos, e finalmente Kali Yuga, 432.000 anos. Cada era, a mãe terra, Bhumi, representada pela vaca, vai tendo uma perna decepada. Entendeu? E aí, quando a gente chega em Kali Yuga, essa era extremamente complexa, destituída de virtudes, né? Os seres vivem cerca de 100 anos, tá? Imagine, né? De 100.000 anos para viver 10.000 anos, para passar para 1.000 anos, agora uns 100 anos de existência que as pessoas vivem. Tá? E completamente desconectadas de princípios espirituais. Inclusive muitos desvios no campo da espiritualidade, da religiosidade. Pessoas que se
aproveitam de escrituras para manipular massas, pessoas, né? Assim, com propostas de venda de terrenos no céu espiritual, tem coisas desse gênero, entendeu? Tem todo tipo de coisa, né? Então isso é Kali Yuga. Kali Yuga. Agora, porém, em contrapartida, embora lá em Satya Yuga, duração muito extensa de vida, muitas virtudes, muita opulência, tenha dificuldade de se liberar do samsara, em Kali Yuga nós temos tudo de adverso. Porém, exatamente pelo fato de que existem tantas adversidades, o processo para a obtenção dessa conexão com Krishna e, consequentemente, a possibilidade de nos livrarmos do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, é muito mais fácil. Para isso veio o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, especificamente nessa Kali Yuga, essa Kali Yuga, tá? Como nosso querido Srila Prabhupada, que está aqui, ó, o rosto de Srila Prabhupada aqui na minha camisa, ele explica, nessa Kali Yuga, essa Kali Yuga é uma Kali Yuga especial, porque normalmente nas Kali Yugas, quem vem não é Chaitanya Mahaprabhu, é Gaura Narayana. E Chaitanya Mahaprabhu, ele Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuishe Namaha. Essa manifestação de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, essa combinação de Radha, aqui não, aqui ó, Radha e Krishna, ela é a mais munificente, mais misericordiosa encarnação de Deus. Entendeu? E que veio distribuir o Yuga Dharma, né? O Dharma de Kali Yuga, que é o canto congregacional dos santos nomes de Deus, o Harinama Sankirtan Jagya. Que jai! Por isso, Prabhupada tem aquela expressão, cante Hare Krishna e seja feliz. Nosso esforço todo deve ser dedicado ao aperfeiçoamento do processo do cantar. As práticas espirituais para que a gente possa ir eliminando os nossos anartas, né? Nossas contaminações que nos prendem aos prazeres mundanos e limpando o coração para que a gente possa vivenciar Bhakti na sua plenitude. Emergirmos completamente no universo do serviço devocional amoroso a Deus. E aí, se quer almejar a liberação, ficarmos completamente entregues à vontade de Krishna, Anukulena Krishna, Anu. A gente consegue racionalizar que essa é a meta. Atingir a meta exige um esforço bastante significativo, sobretudo de utilização da ferramenta do cantar dos santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Embora a gente conceba que o método para avanço espiritual em Kali Yuga, o processo disponibilizado por Krishna através do Sr. Chaitanya Mahaprabhu seja um processo muito simples, existe obviamente uma complexidade, porque é um processo que revela Deus e faz com que Deus se sinta atraído por aquele que está realmente manifestando os sintomas de amor a Deus. É simples, mas tem as suas complexidades. Claro, a gente não encontra rubis, diamantes aí jogados aí pelo chão em qualquer lugar.
Então, a possibilidade de nos conectarmos com o processo espiritual dado pela própria Suprema Personalidade de Deus e aderir a esse método, praticá-lo de modo compatível, condizente com o que representa tudo isso, e atingir níveis de consciência puros, é algo que precisa de muito empreendimento, muita sinceridade. Não é incomum migrarmos de um falso ego mundano, grosseiro, para um falso ego mais sutil, mas também num viés espiritual, com expectativas de gratificação dos sentidos mais sutis, né? Reconhecimento de erudição ou de virtudes espirituais. Não é incomum. Porque a nossa mente ela está o tempo todo maquinando como é que ela nos mantém sob controle. E Maia ela vai estar ali, sempre na espreita, né? Opa, aquele ali já entrou no processo, mas será que ele é sincero? Então ela vai refinando também as suas investidas. É isso. Então o devoto tem que ter muita lucidez, tem que estar aquele olhar interno constante, ininterrupto, de analisando se essa conduta está de acordo com o exemplo dos acharyas, né? Esse é o ponto. Ela está linkada aos princípios de Guru, Shastra e Sadhu. Será que eu não estou... Porque a gente percebe, né? A gente percebe. Quando a pessoa está muito inebriada, ela não consegue entender isso. A influência da mente, porque ela está tão inebriada, ela está tão condicionada, que ela age como se... Porque ela está no conceito eu e meu. Então, todo o investimento dela, todo o empreendimento dela é para a satisfação desse falso ego, desse eu e meu que são falsos, né? O ahankara. Agora, quando você entra num viés de espiritualidade sério, onde você começa a tirar, remover os véus de Maya, aí é que começa o processo de autoaperfeiçoamento. E aí a gente tem que ter muita nutrição para que a inteligência ela consiga discernir o momento em que a mente está ali supostamente oferecendo uma proposta que é ok, mas que está emoldurada por um desejo egoísta. Esse é o grande desafio. E é isso que é o divisor de águas. Quando a gente consegue perceber as nuances da mente que sutilmente atua ali para nos desviar em última análise, aí a gente está com a guarda alta, a gente está realmente sincero no cultivo de Bhakti Yoga. Mas enfim, apesar, voltando à questão do tempo, a duração de vida lá nos planetas celestiais, os semideuses vivem. Os semideuses estão fazendo fila para nascer aqui na Terra, nessa Kali Yuga, em que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu e distribuiu gratuitamente e indiscriminadamente o santo nome e o culto de Bhakti. Aqueles que, porque claro, os semideuses são devotos de Vishnu e que ainda trazem um desejo de poder. Mas aqueles que tiveram já um despertar mais além, sabendo que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio aqui para espalhar o Harinama Sankirtana Jaya, eles querem nascer aqui para poder carona no culto de Bhakti,
com as bênçãos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ingressar no Harinama Sankirtana, que é realmente a perfeição da religião, né? Raja Vidya Raja Guryan Pavitran Idanu Tamam Pratyaksha Vagamandar Myansu Sukhan Kartum Avyayam. E é super alegre, é eterno e é muito alegre de ser praticado, né? Susukhan Kartum Avyayam. Todo esse conhecimento de Bhakti, que é o rei da educação, é o rei do conhecimento, Raja Vidya, Raja Guryan, o rei da educação. É o mais secreto de todos os segredos. Pavitran, supremamente puro. E Dan Uttamam, o mais elevado. Pratyaksha, que permite a percepção direta do eu. É disso que eu estou falando. Percepção direta do eu. Você se vê frente a frente no espelho, desnudo, e ali você está vendo tudo. Seu comportamento, sua conduta, identificando. Isso é o processo Pratyaksha. Pratyaksha Vagamandharmya, é a perfeição da religião, exatamente por isso. Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos lá. Aqui temos alguns comentários. O Otávio fala aqui: a dimensão do universo criado do poro de Garbhodakasha e Vishnu também é surpreendente, pois para Krishna é apenas uma gota e para nós é uma imensidão a perder de vista. É verdade, é. Essa é outra boa forma da gente perceber, né, a relatividade de tudo, entendeu? E o Marcos Hahnemann, ou seja, viveremos muito mais vidas, reencarnações nessa era. Imaginem 100 anos, caso se viva isso, nascendo, envelhecendo, morrendo e sofrendo, é assustador. Mas aí, ô Marcos, a gente tem que entender que não necessariamente nós vamos nascer nesse universo, porque vai depender do bojo final completo da nossa vida aqui, né, do que nós estamos agora cultivando. Isso é o que vai determinar nossa próxima existência. E aí, essa existência pode ser tá aí, né? Bilhões de universos. Muito doido, né? Mas realmente, como você bem pontuou no final da sua observação, é assustador tudo isso. Não é fácil, não. Deixa eu ver aqui. Também, Otávio. Amor e devoção conforme texto 26 do capítulo 9 do Bhagavad Gita. Cada sacrifício com reconhecimento de que Krishna é a suprema personalidade de Deus nos proporciona a humildade suficiente para nos despirmos de conhecimentos materiais, para adquirirmos conhecimento transcendental. É isso. Verdadeiro conhecimento é aquele que nos livra das influências de Maya, né? Aí o Marcelo fala aqui: será que existe número no mundo espiritual? Nunca fui muito bom em matemática. Eu também não, cara. Matemática não é minha praia, não, né? Mas no mundo espiritual certamente existe número, né? Certamente. Aqui o Sanatana Dharma, todas as glórias a Prabhupada.
maravilhosa associação com os devotos, é a coisa melhor que tem, né, Sanatana Dharma? Isso não tem preço, todas as glórias a Srila Prabhupada. E o Marcelo fala aqui, para eu conseguir começar a entender o paradoxo entre um espírito eterno vivendo em um corpo eternamente temporário, vai levar mais umas 1000 kalpas. É complexo, né? Vamos em frente. Estamos aí, estamos no começo, mas estamos bem dirigidos por Srila Prabhupada, né? Apesar das nossas dificuldades, mas os significados de Srila Prabhupada, eles vão dando norte, né? Vão assim permitindo que a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando. E o que eu digo, sabe, gente, é que temos que nos apegar ao processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, a leitura sistemática do Bhagavatam, né? Eu normalmente de manhã não consigo acompanhar as aulas dos devotos, mas eu sempre ouço o Bhagavatam no horário que eu consigo, porque é o néctar que mantém ali a nutre a inteligência, né? Que mantém exatamente, que permite exatamente a compreensão, né, Marcelo, do que você botou aqui. A gente vai entendendo a diferença que eu sou alma, entendeu? Estou num corpo material, mas eu sou alma. Mantenha a nossa convicção em relação a essa referência, sabe? Permite que a gente tenha capacidade de entender os mecanismos da mente, fortalece a nossa capacidade de combater os desejos da mente e, consequentemente, de ir dirigindo a nossa vida. Então, esses pilares, né? Associação com devotos, associação com Prabhupada através da leitura dos seus livros, né? Com essa ferramenta diária do Srimad Bhagavatam através da mídia. Hoje eu não consegui transmitir também pelo Instagram. Estou com um probleminha, vou ver lá com Gora Krishna o que está acontecendo. O meu dispositivo aqui não está permitindo acessar o Instagram. Mas enfim, essas ferramentas, né, através dessas mídias, vão atingindo mais pessoas e dessa forma, essa é a nossa caminhada e vamos em frente. Ok? Vou ficando por aqui. Bom final de semana para todos. No domingo temos o festival de domingo com um novo formato, começando às 10 da manhã, com yoga para todos, almoço ao 12h30, páginas depois mais tarde, palestra às 5 da tarde, salvo engano, kirtan, tudo num grande pacotão devocional aos domingos, de 10 às 19 horas. E sempre o festival termina com aquela prasadam, Krishna Prasadam, que todo mundo gosta muito, não é verdade? Então, nos vemos lá. Bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Marcelo, Sanatana Dharma, o Otávio Daniel, Marcos Hahnemann, Val, todo mundo que está aí conectado, o Alexandre Nunes, você que se manifestou e você que também não se manifestou, obrigado pelas participações. Shila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna, vou ficando por aqui. Jai, Shila Prabhupada, Marcos Hahnemann, Marcelo Magalhães, todas as glórias aos devotos reunidos, e Otávio, Haribo, obrigado aí.